As três propostas não deixam claro qual que é o tipo de política social que eles consideram a mais adequada para combater desigualdades sociais. Falam dos grandes avanços na área social nos últimos anos, todas reconhecem isso. O programa da Dilma, embora fale de maneira não explícita do passado maldito do Fernando Henrique para o Lula, que foi o termo que o Lula usou por muito tempo, ela fala que ela tem uma herança, que é uma herança boa. Você tem momentos em que eles falam em políticas mais universais, ou seja, iguais para todos, e políticas mais focalizadas, ou seja, voltadas para um grupo específico. Estamos passando por um momento de desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico não tem trazido benefícios para a área social, do desenvolvimento, no caso, da política de educação. Tanto o desenvolvimento da área social gera benefícios para o desenvolvimento econômico, quanto o desenvolvimento econômico pode trazer benefícios para o desenvolvimento das políticas sociais. Portanto, preciso fazer essa relação entre esses dois campos aí. E na área da saúde, as três falam em fortalecimento e aprimoramento do SUS. O que significa? Há um reconhecimento de que o SUS é algo que veio para ficar, é bom, tem problemas, mas a gente não precisa acabar com ele e criar uma coisa nova para resolver os problemas da área de saúde. A gente pode simplesmente melhorar o que já existe. Bom, então o programa da Dilma, a ideia é que o crescimento acelerado mais o combate às desigualdades vai gerar desenvolvimento econômico. E as políticas sociais aparecem em vários momentos como parte do processo de desenvolvimento econômico. Por exemplo, lá num dos itens da proposta, expansão e fortalecimento do mercado de bens de consumo popular, aprimoramento permanente dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, para erradicar a fome e a pobreza, facilitar o acesso de homens e mulheres ao emprego, formação, saúde e melhor renda. A ideia, ao contrário do que a Marina Silva estava pensando, que era desenvolvimento econômico, gera frutos para as políticas sociais. Mas as políticas sociais precisam ser aprimoradas para você ter gente bem educada, com saúde, para poder trabalhar e gerar desenvolvimento econômico. A Dilma está fazendo outra coisa, ela está falando. Bom, é preciso pensar o desenvolvimento econômico e parte da estratégia para pensar o desenvolvimento econômico é sim investir em área social. Além da questão do aprimoramento do Bolsa Família, ela introduz um ponto interessante, que é a transição do Bolsa Família para a renda básica de cidadania. É a proposta do Suplicy, que você não deve ter uma política focalizada. O Bolsa Família é uma política focalizada, você só concede renda para quem não tem recursos. O Renda Básica de Cidadania tem como proposta dar um salário para todo brasileiro. E aí você diminui os custos de acompanhamento, de seleção de quem pode receber e quem não pode, mas todo mundo receberia. A diferença entre ambos não é só uma questão numérica, não é só quantos que vão receber o benefício. É também uma diferença em relação à concepção de política social. Eu considero que eu preciso focalizar no grupo dos menos favorecidos ou que todos são iguais, portanto todos têm direito a uma renda básica. O que é melhor, uma política focalizada ou uma política universal? Até porque a gente pode ter uma combinação das duas formas de fazer política pública na área social. O que não fica claro no programa é você vai ampliar tanto o Bolsa Família, que vai aumentar tanto o número de pessoas beneficiadas, que vai se transformar no Renda Básica de Cidadania, ou vamos extinguir o Bolsa Família e instituir o Renda Básica de Cidadania. Isso não fica claro. O Bolsa Família, aqui nesse momento específico, ele surge não como uma estratégia de diminuição da desigualdade social,
mas sim como um instrumento para o fortalecimento do mercado de bens de consumo popular. Existem vários trabalhos que já mostraram o desenvolvimento das economias locais em função do Bolsa Família. Por exemplo, cidades muito pequenas do Nordeste que tiveram um aquecimento da sua economia local. Ou seja, se a gente pensar que o Bolsa Família ou o Renda Básica de Cidadania pode ser uma estratégia para ampliar mercado, ela não está tratando disso como uma estratégia para diminuir desigualdades sociais, regionais, embora fale que é preciso combater tais desigualdades. E entra numa proposta específica que é construir o Sistema Nacional Articulado de Educação. Pensar um sistema único de educação que possa responder aos problemas enfrentados pela política educacional. Regulamentação e fiscalização da Emenda Constitucional 29, ela apresenta uma discussão que é polêmica, já vinha sido discutida pelo movimento sanitarista, que é a ideia de ressarcir o SUS por atendimentos públicos dispensados aos usuários de planos de seguros de saúde. Quem tem plano e é atendido na rede pública tem que ser ressarcido pela rede privada, pelo seu plano de saúde, como se a rede pública fosse credenciada do meu plano. Essa é uma proposta que já vinha sendo discutida, o secretário de Saúde do Estado anterior já falava nisso, alguns outros sanitaristas já tratavam disso, o próprio ministro da Saúde já chegou a discutir essa questão, mas é uma grande briga. A criação de um fundo social, a partir dos recursos advindos do petróleo e do gás do pré-sal, para evitar aquilo que eles mesmos colocam no programa, a maldição do petróleo, né? Ou seja, a ideia de que a geração de uma quantidade muito grande de recursos, se não for bem acompanhada e voltada para fins muito bem detalhados, pode se perder, ser apropriada de maneira particularista, enfim, com base em interesses políticos e não sociais. E uma segunda política mais específica seria a criação de um Sistema Nacional de Juventude, nos moldes propostos do Sistema Nacional de Educação. Então, mais uma vez aparece a ideia de sistema nacional, como se a criação de sistemas fosse resolver problemas nas diversas áreas, né? Preciso lembrar, no entanto, que sistemas nacionais implicam em gastos compartilhados entre os níveis de governo e, para isso, precisa haver cooperação, o que não é fácil. Por que a saúde conseguiu criar um sistema nacional? Porque a saúde surgiu de um movimento sanitário que era muito forte e que tinha um poder de negociação que outras áreas não necessariamente vão ter. E o sistema continua se mantendo muito em função da força do movimento sanitário. Alguns falam que é um sistema apartidário, né? Ou seja, está acima dos interesses partidários e é por isso que ele consegue não só manter o SUS, como debater e levar para a agenda pública temas que são relevantes e se tornam depois políticas públicas. Tá? Agora, isso não significa que todas as áreas têm essa força, ou conseguiriam criar sistemas de fato nacionais e que gerem cooperação entre os entes federativos. É preciso lembrar que o Brasil é uma federação que tem estados, municípios e governo federal como entes autônomos. Portanto, a criação de sistemas significa cooperação e acordos firmados entre todos os entes. Na verdade, os programas, eles têm poucas diferenças entre si. Tá? A ideia do programa é simplesmente mostrar linhas gerais de políticas sociais que parece que não vão diferenciar muito de um candidato do outro. E somente o governo, quando instituído, é que vai criar políticas públicas. Se a gente pensar no governo Lula, em dois ministros da educação, o Cristóvão Buarque e o Fernando Haddad, a gente tem linhas completamente diferentes de política pública, dentro de um mesmo governo. Política pública é o governo em ação, e a política pública é feita com base não só nos ideais que um candidato tem, ou que o seu partido tem, mas com base na equipe que os seus ministros têm para implementar as políticas públicas, na base de apoio que o presidente tem no Congresso Nacional para aprovar as suas políticas públicas, na capacidade de negociação do presidente com os partidos e assim por diante. Estar no governo é trabalhar com oposição, ter apoio no Congresso, ter recursos financeiros para isso. E é por isso que o programa de governo não traz definições muito claras e específicas sobre quais as políticas públicas serão de fato implementadas.
A mesma